privilégio conhecer novos irmãos, a família do céu e também partilhar da palavra do Senhor. Então, antes eu gostaria que aqueles que estão nos ouvindo fechassem os olhos e um momento agora de reverência, vamos fazer uma oração. Pode ser? Oremos então. Deus Todo-Poderoso que nos céus habita, nós adoramos e louvamos o teu santo e bom nome, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nós estamos, Senhor, agora separando esses momentos, ó Pai, para refletir na tua palavra. E nós rogamos que o Santo e Bom Espírito esteja no meio de nós, aonde cada coração estiver ouvindo, e que fale fortemente, Senhor, através da tua palavra que vai ser explicada aqui, para que nós comecemos a viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós de uma forma com vontade, de uma forma, Senhor, firme, dentro daquilo que vai ser explicado e estudado nesse momento. Nós pedimos isto pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, nós vamos aqui partilhar dos muitos ensinamentos que a palavra do Senhor tem. Nós vamos falar sobre a constância na oração. E eu já vou aqui partilhar o meu ecrã. Graças a Deus, então. Então, o tema que nós vamos refletir e partilhar nesse momento tem como constantes na oração. E o texto base da palavra do Senhor vai ser Romanos 12:12. São vários textos da palavra que nos fala a respeito da constância na oração, da perseverança na oração. Mas Paulo, escrevendo a Romanos, ele diz assim: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. E ele termina aqui o conselho dele: perseverem na oração. E ele repetiu isso nas cartas dele, porque é um texto muito conhecido, bem pequenininho, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Orai sem cessar. Então ele deu esse conselho para os irmãos romanos e também falou para os irmãos de Tessalonicenses sobre a importância da oração. E não só da oração, mas na perseverança da oração. E aqui eu trouxe para nós uma explicação sobre o que é perseverar, né? Que também pode ser persistir. Persistir ou perseverar em alguma coisa significa seguir certo proceder com firmeza e constância. Então, perseverar é ter firmeza em alguma coisa e constância, até atingir o objetivo. Então, enquanto o objetivo não for atingido, não se desiste. Isso é constância, isso é perseverar, isso é persistir. Estes verbos incluem a ideia de vencer dificuldades e oposição antes de poder alcançar o bom êxito. Então, a explicação para essa palavra é isso: não desistir até poder alcançar. E aqui tem a palavra constância, que também pode ser um sinônimo de perseverar, que é a qualidade daquele que não desiste facilmente. Achei muito interessante. Continuidade, né? Constância no dicionário português, qualidade daquele que não desiste facilmente. E aí a gente começa a entender bem, né, o âmago da palavra e da preocupação, né, do apóstolo em falar para os irmãos perseverar na oração. No livro Mente, Caráter e Personalidade, página 20, diz que a negligência da oração leva homens a confiar em sua própria força e abre porta à tentação. Infelizmente, muito das nossas fraquezas, de não vencer certas tentações que nos sobrevêm, é a falta da oração, é a negligência da oração. Porque viver uma vida, como nós vamos ver aqui mais à frente, de oração, constantes na oração, dá-nos firmeza e nós estamos prontos a resistir à tentação. E muitas vezes nós queremos resistir a essas tentações com a nossa própria força, sem utilizar desse instrumento maravilhoso dado por Deus, que é a oração. Existe um livro chamado Oração, que ele foi traduzido em espanhol e inglês, e no ano de 2020 ele foi traduzido para português de Portugal, por uma publicadora da Igreja Adventista aqui em Portugal. E esse livro é maravilhoso. Esse livro, ele ensina, ele é de Ellen G. White, ele ensina como que nós devemos
utilizar esse instrumento da melhor forma, que é a oração. E ela diz nesse livro que vi que, se não sentirmos uma resposta imediata às nossas orações, devemos manter firmes a nossa fé, não permitindo que se introduza desconfiança, pois isso separar-nos-á de Deus. Então ela viu que as pessoas que não sentem a resposta imediata quando ora, elas não devem desistir. Deve o quê? Manter firme a nossa fé. E isso lembra-nos o quê? De Romanos, perseverem na oração. Né? Porque se a gente desiste ou desanima quando nós estamos orando para alcançar algo, o que acontece? Vem a falta de fé, a desconfiança. E falta de fé nos separa de Deus. Porque Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa parte é orar e crer. Em toda e qualquer situação, meus irmãos. A nossa parte, o que cabe ao Filho de Deus, ao cristão, o que serve a Jesus, ao adventista do sétimo dia, orar e crer. Vigiem em oração. Vigiem, cooperem com Deus que ouve as orações. Depois quando a gente continua, falem e hajam em harmonia com as vossas orações. Eu quis colocar essa frase porque eu acho ela muito importante. Porque muitas vezes nós estamos orando ao Senhor por algo ou por alguém, mas quando nós estamos conversando com as pessoas, com nossos irmãos, na porta da igreja, ali nas nossas conversas, em relação àquilo que nós estamos orando, a gente demonstra o quê? Desconfiança. E eu penso, mas se está orando por isso, mas na hora de falar com alguém, fala de uma forma como que se, eu oro, mas não tem jeito, aquilo ali não tem jeito. Já não vale a pena orar, entendeu? Então, falar e agir em harmonia com as orações. Se eu oro para que determinadas pessoas, um membro da minha família, alguém que eu amo tanto, volte para a igreja, ou então se converta a Jesus Cristo, eu preciso falar que essa pessoa vai um dia se converter e vai um dia estar na igreja ou vai voltar para a igreja. Porque eu preciso agir conforme a minha oração. Vamos agora para exemplos bíblicos. São muitos de pessoas, de homens de fé e de oração, do qual Deus respondeu. Homens como eu e você, com as mesmas fraquezas, sujeitos às mesmas tentações, mas que utilizaram de forma poderosa a oração, crendo. Esse episódio foi quando Elias orou para que não chovesse sobre Israel. Mas nós conhecemos bem a história, e para ganhar tempo, nós vamos falar aqui de quando ele orou para que voltasse a chover. Então está lá em 1 Reis 18, 45 a 41, depois você pode ler o capítulo todo. Diz assim: então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Nós vemos aqui Elias avisando para o rei Acabe, para ele subir e beber, porque vai vir chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs seu rosto entre seus joelhos. Olha aí a forma com que ele foi estar com Deus. E é interessante que esse relato nos fala que ele já disse para o rei que ia chover. Viu aí? Mas, entretanto, ele ainda foi o quê? Orar. Por quê? Aí depois que ele orou, ele disse ao seu servo: sobe agora, olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. Porque ele estava ali, irmãos, orando. E essa posição, né, nada que está escrito na Bíblia, nenhum detalhe é por conveniência ou por nada. Tudo tem um sentido e tudo está nos ensinando. Nossa posição de estar clamando ao Senhor tem que ser de humildade, de joelhos. Você e Deus se prostra, irmão. Se prostra de joelho, reconhecendo que não é nada e que precisa de Jesus, que precisa de Deus. E ele fez isso nesse momento, se prostrou ali, colocou seu rosto entre os joelhos. E ele falou para o servo. E o servo falou: olha, não há nada. E aquele homem com fé continuou orando e falou para voltar 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez, 7 vezes, irmão, não foi na primeira vez não, e ele ali com fé. Eis que uma nuvem, como a mão de um homem, subindo no mar, então disse ele: sobe e dize a Acabe:
aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com as nuvens e o vento, e veio o quê? A grande chuva. O Senhor respondeu à oração desse homem de Deus. Um homem que orou crendo que o Senhor responderia. E aqui no comentário bíblico sobre esse episódio, também inspirado pelo Senhor, esse comentário bíblico de Ellen White, fala assim que o servo observava enquanto Elias estava em oração. Então o servo observando se vinha chuva, enquanto Elias orava. 6 vezes voltou ele da sua observação, né? Porque a primeira vez ele foi lá e falou que não havia nada, e aí ele falou, vai lá, né? Mais vezes, 7 vezes, dizendo, não há nada, nenhuma nuvem, nenhum sinal de chuva. Mas olha, presta atenção nisso. Mas o profeta não desistiu e nem o quê? Desanimou. Continuou a recapitular sua vida, a ver onde deixara de honrar a Deus. Olha, é importante isso para mim e para você. Confessou seus pecados e assim continuou a afligir sua alma diante de Deus, enquanto vigiava para enxergar algum sinal de que sua oração fora atendida. Ele persistiu crendo, mas enquanto a chuva não vinha, enquanto ele estava persistindo em oração, ele também estava recapitulando sua vida para ver se havia algum pecado do qual ele ainda não tinha pedido perdão. Nós não somos diferentes, meus irmãos. Muitas vezes, primeiro sinal de que a nossa oração não foi respondida, a gente já desiste e esquece aquilo e pronto. Aqui nós vemos um homem que lutou com Deus e que ele sabia o Deus do qual ele servia, ele conhecia, ele tinha relacionamento com esse Deus. E ele sabia que Deus poderia sim fazer chover, mas que muitas vezes há algo na nossa vida que pode impedir isso. Pecados não confessados, pecados acariciados. Continuando, à medida que esquadriava o coração, né, ele ia se autoexaminando, né, parecia diminuir cada vez mais, tanto em sua própria estimativa como aos olhos de Deus. Parecia-lhe que não era nada, tá vendo? Quanto mais Deus demora a responder, mais a gente insiste em oração, a gente vai se diminuindo, o eu vai morrendo, e Deus era tudo. E quando ele chegou ao ponto de renunciar o próprio eu, de se apegar ao Salvador como sua única força e justiça, veio a resposta. Oh, irmãos, com a gente é da mesma maneira. Insistir com Deus, confessar nossos pecados, morrer para o eu, para ver o milagre acontecer. E apareceu o servo dizendo, eis aqui, se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. E aí, a irmã White fala nesse mesmo livro que eu disse, a oração, que perguntou ao anjo, né, qual a razão de que não havia mais fé e mais poder em Israel? Sabe o que ele disse? Deixam o braço do Senhor demasiado cedo. Como eu falei, não insistam, né? Insistam nas vossas petições. Aí ela fala, essa foi a resposta do anjo, deixam o braço do Senhor demasiado cedo. Aí depois ela fala para mim e para você, insistam nas vossas petições junto ao trono de Deus e firme-se com fé forte. Por quê, irmãos? As promessas são certas. Deus não mente. A palavra do Senhor fala que Deus não é homem para que minta. Então, se ele disse, ele vai cumprir. E que se não cumpriu, a culpa não é dele, é minha. O problema nunca está com ele, mas sempre está comigo. Falta de fé, falta de persistir, pecados não confessados. Falta de constância, né, na oração, de busca, de reconhecimento que não é nada e que Deus é tudo. O cristão pode nem sempre estar em posição de oração, né? Porque agora, para ser constante em oração, vou ter que viver de joelho, mas eu trabalho, eu estudo, né? Não é assim. Aí ela fala, o cristão pode nem sempre estar em posição de oração, mas os seus pensamentos e desejos podem estar voltados para cima. Que coisa linda. Mesmo, né, nas nossas atividades corriqueiras. Nosso desejo por Jesus, pelas coisas do céu,
podem estar nos nossos pensamentos. A nossa confiança própria desaparecida caso falássemos menos e orássemos mais. Eu acho que eu errei aqui, porque fui eu que digitei no do livro, mas a nossa confiança própria desaparecia caso falássemos menos e orássemos mais. Nós temos falado muito e orado pouco. Nós temos que fazer o contrário. Vamos aqui para um outro exemplo bíblico maravilhoso, sobre essa questão de estarmos envolvidos com o nosso trabalho, com as atividades corriqueiras e ao mesmo tempo estarmos ligados com o céu. Vamos aqui, Neemias, no capítulo 2, verso 1 a 5. Vocês também conhecem essa história. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, enquanto servia o vinho ao rei, este perguntou-me, que é Neemias contando para mim e para você o que aconteceu. Ele trabalhava servindo vinho para o rei. Mas aí o rei vira para ele e faz uma pergunta. Por que é que estás tão triste? Estás doente? Pareces estar com grandes problemas. Isto porque até então nunca estivera triste diante dele. Então, a fisionomia de Neemias chamou a atenção do rei. Né? Porque aqui ele fala que nunca estava triste perto do rei. E nem era permitido. Todos aqueles serviçais, né, que serviam o rei deveriam estar felizes. Né? Porque era uma honra e uma alegria trabalhar para o rei. Mas ele não conseguiu disfarçar. Fiquei bastante receoso, mas repliquei, viva o rei para sempre. E a resposta que ele deu para o rei: Senhor, não hei de eu estar triste quando a cidade dos meus antepassados está em ruínas e os seus portões queimados? Bem, e o que eu preciso fazer? Perguntou o rei. Quando o rei pergunta isso, ele vê ali uma possibilidade de obter uma resposta positiva do qual ele precisava. Mas antes de responder, ele orou a Deus. Olha, orei, ele contando pra gente, orei ao Deus dos céus e respondi: se a vossa majestade achar bem e me quiser beneficiar com a sua boa vontade, poderia enviar-me ajudar para reconstruir a cidade dos meus pais. Então, ali, olha, no meio de uma transação comercial que nós possamos estar fazendo, no meio de uma pergunta de um chefe que vai ter algum problema se eu não souber responder bem, no meio de uma situação, até conversando com um amigo que me faz uma pergunta em relação à minha fé, e eu tenho que ter sabedoria para responder para aquela pessoa, eu posso o quê? Fazer como Neemias. Orar ao Deus do céu. Irmãos, isso é constância em oração. E aí eu volto naquilo que nós vimos aqui, que a gente tem falado muito e orado pouco. Quando nos faz uma pergunta que a gente quer imediatamente responder. Não, a gente pode terminar de ouvir a pergunta e orar em pensamento e depois responder. Sendo uma pergunta complexa ou sendo uma pergunta mais simples. Porque eu acredito que isso é viver com sabedoria. E aqui, fazendo um comentário sobre esse episódio de Neemias, o Espírito Profecia diz que Neemias orou a Deus, pedindo ajuda a Deus, e Deus ouviu sua oração. O Senhor levou reis pagãos a auxiliar-me. Mas, nos momentos de retiro de Neemias, escondidas da vista humana, muitas eram as orações, as confissões, as lágrimas ouvidas e testemunhadas por Deus e pelos anjos. Agora, meus irmãos, não queiramos agir de forma sábia e fazer orações nos momentos certos para ter respostas certas, se não temos uma vida de comunhão com Deus. Se não temos um horário específico todos os dias na nossa casa, e aqueles que puderem até ter um local específico para isso. Abrir a Bíblia, orar, ler a Bíblia, confessar os pecados. Essa vida de comunhão vai nos fazer ser constantes na oração, e no momento que a gente precisar, tudo e qualquer coisa que um filho de Deus precisar nessa terra, Deus usa pessoas pagãs para auxiliar e para ajudar. Deus não age de forma diferente, meus irmãos, só porque nós estamos vivendo no século XXI. Não, não, não. Malaquias 3,6 diz: eu sou Deus e não mudo. A forma de agir
no passado. Por isso nós precisamos conhecer a Deus. E como conhecemos a Deus, Daniela? Através da Bíblia. A forma que ele agiu, que ele conduziu o seu povo, que ele conduziu os seus filhos, é a mesma forma que ele faz hoje. E se não há o mesmo poder, se não há os mesmos resultados, a culpa é minha e sua, é nossa a culpa. Não estamos buscando da mesma maneira. Não estamos praticando da mesma maneira das orientações bíblicas e da forma com que os nossos pais no passado viveram a sua fé. As vossas petições não devem ser fracas, ocasionais e espasmódicas, mas sim fervorosas, perseverantes e constantes. Olha só o que ela falou. Petições fracas. Sabe aquelas repetições? Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, pela comida que o Senhor nos dá. Obrigada, Senhor. Sabe aquelas repetições? Abençoe minha casa, abençoe minha vida. Não. As nossas orações, e isso é oração fraca, irmãos. As nossas orações têm que ser fervorosas. E a gente aprende muito a orar quando a gente lê a Bíblia. Quando a gente lê a oração de Daniel 9, Daniel capítulo 9, Neemias, acho que no capítulo 9 também, no capítulo 1 também tem uma oração. A gente lê as orações dos filhos de Deus no passado. Aprender a orar é lendo a Bíblia. Abrir o nosso coração como abrimos para um amigo, mas com muita reverência. Atenção que Deus é o nosso amigo, mas não é camarada. Nós devemos a Ele muita reverência. Deus é santo. Então, oração fervorosa não precisa ser gritada. Fervorosa precisa ser com fé. Ler salmos são orações. Hinos do inário, hinos, irmãos. Não são esses hinos que, infelizmente, está muito disseminado de hoje em dia, né? Que são músicas meio que românticas. Não, eu estou falando de hinos que têm uma base bíblica, hinos que nos motiva a essa adoração de uma forma reverente. Hinos também são orações. Nem sempre é necessário pôr-se de joelhos a orar. Cultivem o hábito de conversar com o Salvador quando estão a sós, quando estão a caminhar e quando estão ocupados com o vosso trabalho cotidiano. Olha aí, que coisa linda. E tem como acontecer isso, irmãos. Enoque viveu assim, e hoje ele não está aqui mais, ele está vivendo no céu, ele não passou pela morte. Então, olha aqui a sequência. Ter um momento com Deus, quando estão a sós. Momento eu e Deus. Bíblia, eu, Deus, oração. Quando estão a caminhar, as minhas atividades por dia. Posso estar lavando uma louça, como posso estar caminhando numa rua, posso estar fazendo uma compra, mas a falar com Deus. E quando estão ocupados no vosso trabalho cotidiano. Por mais que, às vezes, né, toma ali o nosso tempo, se eu passo o tempo ali de manhã com Deus, eu saio com Ele durante o dia. Não deixa Deus no momento que você buscou de manhã, não. Leva Ele contigo, no pensamento. Quando se quer, irmãos, Daniela, é difícil. Quando se quer, é possível. É possível. Mesmo diante de coisas complexas do trabalho, está ligado com o céu. Que o coração esteja continuamente elevado em petição silenciosa, pedindo ajuda, luz, força, conhecimento. Foi pedido um relatório. Senhor, me ilumine aqui para fazer isso. Vai ter uma reunião no trabalho. Senhor, me dê sabedoria para eu ficar calada no momento de ficar calada e falar no momento que devo falar. É assim a vida de um cristão que vive em constante oração, irmãos. Que cada fôlego, eu acho linda essa frase, que cada fôlego seja o quê? Uma oração. Que cada fôlego, quando nós respiramos, puxamos o fôlego, né? Seja também uma oração. Está sempre ligado com o nosso Pai. Testemunhos para a Igreja, eu termino com esse texto, diz assim que nós devemos estar muito tempo em oração,
Por isso que é importante a gente ter aquele tempo separado no dia, né? Antes dos afazeres todos, que é o mais indicado pela Bíblia, de madrugada. Nossos pais na fé tinham muito hábito. Jesus Cristo, nosso grande modelo, tinha o hábito de madrugada falar com Deus. Devemos estar muito tempo em oração, se quisermos fazer progresso na vida espiritual. Nós precisamos crescer espiritualmente. E para haver esse progresso, esse crescimento na nossa vida espiritual, nós devemos passar muito tempo em oração. Temos orado pouco e falado muito. Agora, o dia de Deus está mais perto do que quando a princípio cremos. Nós estamos vendo que está muito perto da volta de Jesus. E devemos ser mais sinceros, mais zelosos e fervorosos do que naqueles primeiros dias. Eu lembro-me quando eu fui para a igreja, ainda criança, já está há mais de 35 anos, então eu estou mais perto da volta de Jesus. O meu zelo por essa mensagem deve ser maior. Eu devo estar um progresso bem avançado, são 35 anos, naquela época eu já falava da volta de Jesus, mas agora eu vejo os sinais se cumprindo. Mais tempo em oração. Nossos perigos são maiores agora do que naquela época, porque quanto mais perto da volta de Jesus, mais intensifica o trabalho de Satanás. Para que eu e você não nos preparemos para aquele dia. Então os perigos são maiores. Almas estão mais endurecidas, porque a palavra diz que o amor de muitos esfriaria. Nós estamos vendo isso. Então, para lidar, meus queridos, com essas almas endurecidas, mais oração. Precisamos agora ser o quê? Imbuídos do Espírito de Cristo. E não devemos descansar até recebê-lo. Irmãos, não é orar, Senhor, batiza-nos com teu Espírito Santo. Não. Senhor, eu preciso do Espírito Santo. Eu não consigo viver se o Espírito Santo não vier sobre mim no dia de hoje. Senhor, eu não posso sair da minha casa para ir trabalhar sem a presença do Espírito Santo. Ser sincero com Deus. Nós aprendemos a ser adventistas, ser cristãos e estamos satisfeitos com essa vida sim. Não, irmãos. Nós não estamos bem. Nós precisamos ser batizados pelo Espírito Santo, ter fervor, desejo por Jesus, pela companhia dele, pela presença dele. A oração não deve ser algo que é feito quando nós nos reunimos na igreja, não. A oração deve ser fazer parte da nossa vida, e essa busca pelo Espírito Santo, esse clamor pelo Espírito Santo deve ser diário, porque nós sabemos que antes da volta de Jesus, um outro grande evento vai acontecer, que é o quê? A chuva serôdia, o derramar dobrado do Espírito Santo, para quê? Para nós terminarmos a obra que nos compete, que é responsabilidade nossa, para que Jesus volte. Então, antes de desejar a volta de Jesus, que eu sei que nós desejamos isso, a cada notícia que recebemos, a cada problema que nos acontece, oh Senhor, até quando viveremos nesse mundo? Lembre-se, você precisa estar clamando pelo Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo vier sobre nós, nós vamos pregar com força e vigor, e aí todos saberão, né, e farão as suas decisões. Então, clamemos pelo Espírito Santo. O povo de Deus que vive nos últimos dias dessa terra precisa entender, e isso sou eu e você, né? Precisa entender que nós... Partilha isso. Nós precisamos entender que nós precisamos ser pessoas de oração. Pessoas de oração. Esse ano, o departamento de jovens, foi uma ideia que foi o departamento de jovens que teve na minha igreja de convocar a igreja a fazer um grupo de oração. E depois da pandemia, nós começamos a nos interagir mais online, né? E temos mais essa possibilidade de mesmo estarmos longe, mas estarmos perto, imbuídos do mesmo objetivo. E então, nós nos reunimos, estabelecemos um horário de manhã, então nos reunimos, a igreja se reúne para clamar a Deus pelo batismo do Espírito Santo,
pela volta dos jovens para a igreja, jovens que um dia estiveram na igreja e hoje não estão, e pelas famílias da igreja. Tantas coisas ruins estão acontecendo no nosso meio como cristãos, e a gente olha para aquilo tudo e, cumprimento de profecia, é assim mesmo. Não é essa postura, meus irmãos. A nossa postura é oração. Igreja deve ser uma igreja de oração. O Senhor fala, a minha casa será chamada casa de oração. E é a casa lá que ora? Não. As pessoas desse local que são pessoas de oração. Estabeleça grupos de oração. Eu vou perguntar para você não precisa me responder. Você faz parte de algum grupo de oração? Você tem uma dupla de oração? Então, com as tecnologias de hoje, nós podemos fazer com que isso seja real, aconteça. A igreja se reúna em oração para orar pelas pessoas que estão fora da igreja, ou pelas pessoas que estão estudando a Bíblia, e pelo batismo do Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos faça entender o momento que nós estamos vivendo e nos faça ter essa análise de nós mesmos, se nós estamos de fato imbuídos desse desejo de sermos pessoas de oração, o que há que eu preciso ainda fazer para ter esse processo, né, esse progresso espiritual. Preciso estabelecer tempo com Deus, preciso ter tempo de oração. Que o Senhor nos ajude para isso. E minha oração e meu desejo é que a igreja do qual os irmãos fazem parte seja também uma igreja de oração, uma igreja de pessoas que amam ter essa comunhão com Deus, se relacionar com Jesus e com o Espírito Santo através da oração. Amém.